Olá, pessoal. Deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Deixa eu compartilhar com vocês antes as diretrizes do Senai Digital, tá? Diretrizes essas que orientam, né, os alunos, professores, como que a gente deve se portar na web aula, né? Sempre antes de falar, levantar a mão, tá? Mas lembrando, pessoal, que assim, adicionalmente, né, com essas orientações, às vezes, né, o menu flutuante que fica aqui para mim, quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar que você levantou a mão, que está chamando. Às vezes dá um bug mesmo no software, e aí você pode, ô professor, desculpa aí, mas que eu estou precisando tirar uma dúvida e tal, você pode fazer isso, tá? Mas no padrão aqui, levantar a mão, tá? Essas orientações são fundamentais e para a gente ter uma aula, né? Uma aula otimizada aí, né? Nesse sentido. Deixa eu adicionar só um minuto, deixa eu incluir o som. E aí depois a gente volta com a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu deixa eu compartilhar a tela aqui com última aula, né, que foi a terceira aula. Vamos ver o que que a gente fez aqui. Ah, então a gente terminou o cálculo aqui, isso mesmo. Terminou o cálculo, né, de previsão aqui. Deixa eu já abrir nosso rascunho aqui. Lembrando, pessoal, esse rascunho foi, desculpa, gente, foi único e exclusivamente para pontos de iluminação, tá? Segundo a regra, né, o algoritmo da NBR 5410, tá? Então hoje a gente vai dar o próximo passo. Isso a gente ainda está vendo a atividade um. Lembra que eu falei que a atividade um ela é extensa porque nós vamos fazer cálculo um por um aqui, tá? Ok. Então, dimensionar, deixa eu pegar a folha de tarefa de vocês aqui, né? Dimensionado o circuito de iluminação, que já foi um exemplo aqui, aí vocês viram que bateu, né, esse primeiro algoritmo aqui, esse primeiro cálculo, ele tem que bater mesmo, tá?
porque são as regras que eu mostrei lá para área maior do que 6 metros quadrados, área menor, tá? Agora, vamos dimensionar o circuito de tomadas de uso geral. Lembrando que tomadas de uso geral, elas têm que ser segregadas, tá? Do circuito de iluminação. Ah, professor, eu não acredito nesse negócio, não. Quer ver? Deixa eu abrir a 5410 aqui para vocês. Se não me falhe a memória, ela tá lá na tabela 39. Deixa eu. Aqui, tabela. A gente viu lá em. Ah, não, tá na 39, não, tá na 40 e pouco, que é de capacidade corrente, né? 42, 43. A gente viu lá no fórum de discussão, lá de instalação predial. Ah, tá aqui, ó, tabela 47. Isso mesmo. Que a 39 fala de dimensionamento, a gente pode utilizar ela, tá? A tabela 47 fala de seção mínima dos condutores. Circuito de iluminação, o mínimo é de 1,5, tá? Circuito de força, o mínimo é de 2,5, se é de cobre, esse outro aqui é de alumínio, tá? E aquela história, o circuito de iluminação, ele tem que ser segregado aqui, né, nessas regras aqui, que são muitas aqui, né, ele tem que ser segregado, ou seja, separado do circuito de força, né, tanto do de uso geral, né, tomada de uso geral, quanto da tomada, né, ou circuito de força de uso específico, né, o TUI, tá? Então, vamos pegar a planta um que nós estamos utilizando e vamos fazer esse cálculo. Agora é o algoritmo para tomadas, tá? Vamos começar pelo mais simples, né? Ou melhor dizendo, TUG, TUG, né? Tomada de uso geral. Eu vou colocar aqui, ó, sala. Não, sala não, é banheiro aqui, Whisky Charlie, tá? E é o mesmo critério, é a área, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Isso aqui é para iluminação, né? Vou até deixar maior aqui, ó. Salas e dormitórios, tá? Sala e dormitório, a área é menor, né, do que 6 metros quadrados. Isso aqui é para ponto de tomada, no caso, uso geral, tá? Uso específico, o próprio nome já diz, é específico e depende da potência, tá? Então, aqui a gente vai considerar o critério da área e o do perímetro. Como é o banheiro, né, vai ser o primeiro, ó. Se a área for menor que 6 metros quadrados, você vai ter um ponto de força, né, de tomada de 600 volt-ampere. Entendi, professor. Então, quer dizer que, até deixar aqui de lado aqui, ó. Então, é um banheiro, né? Um de 600 volt-ampere. Geralmente, o pessoal coloca a tomada aqui, ó, perto do interruptor, ó. Vamos mudar a cor aqui. Deixa eu diminuir aqui. Então, ó, uma tomada, aí tomada média, ela tem a metade, assim, ó, um triângulo, né?
E aqui eu já vou colocar circuito 2, né? O 2. E eu vou pôr aqui 600 volt ampere, tá? Beleza, professor. Então, né? Um, a área, né? A área, ela é, deixa eu pôr aqui, né? Menor, né? 4 é 4 e quanto? 4,42 metros quadrados é menor do que 6 metros quadrados. Portanto, segundo a regra, né? A carga é de 600, uma de 600 volt-ampere. Então, banheiro já foi solucionado. Isso não é uma potência assim, muito alta, não, né? Olha, geralmente o que você utiliza aqui no banheiro, pode utilizar um secador de cabelo, hoje em dia aqueles barbeador elétrico, geralmente é, é a bateria, né? Você tem carregador, mas antigamente não. É Babyliss, né? Que mulher usa aí e tal. É, tô imaginando essa carga aqui. Mas lembrando que primariamente, né? Você vai agora a cozinha, né? Então, pós a área é de quanto? 8,55 metros quadrados. E ela, inclusive, é maior, né? Maior. Negócio é que a IA aqui, quando ele acha que é algum objeto geométrico aqui, né? E eu que falar agora, né? É 8,55. O que que ela diz agora que é a regra, tá? Se for para banheiros, cozinhas e similares, né, maior, você vai fazer o seguinte, ó, se ela é maior, né, você vai é, calcular o perímetro, tá, que é a soma dos lados. Esse valor, né, vai dar um número, né, porque perímetro é linear, né, sei lá, é 18 metros lineares que tem a soma dos lados ali do perímetro daquele ambiente. Esse valor vai ser dividido por 3,5, porque a ideia é colocar essas tomadas. Eu vou até apagar aqui, ó, esse quadro que eu havia colocado aqui, tá? Para a gente ter um desenho aqui mais limpo, tá? Salvando aqui. A ideia é você ter o, as tomadas, por exemplo, você colocou uma tomada aqui, né? Aí você contou para ou no sentido horário aqui da tela, né? Ou no anti-horário. Aí você conta 3,5 metros, coloca outra tomada, mais 3,5 metros, coloca outra. Eu sei que não é o melhor método, mas é um método, lembra que eu falei? É um cálculo operacional, tem uma lógica, tem um método científico, né? Lembra que eu falei que provavelmente eles fizeram um estudo aí das residências e viram que na média aí, né, se o ambiente tivesse até 6 metros quadrados, você colocava um valor fixo de potência ali, seja de iluminação, seja de força ali. Se for maior, aí requer mais pontos. Essa é a ideia. E a ideia é você espaçar. É por isso que você divide o perímetro por 3,5, ó. Deve ter um ponto previsto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada de pio deve ser prevista no mínimo duas tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, ele está querendo dizer que não precisa necessariamente, quando for na pia, né? Você não precisa separar elas por 3 metros, não. Você deixa vários pontos ali, porque você pode pôr aqueles filtros de água ali, né? Electrolux, tal. Um outro equipamento ali, tá? Mas a ideia é essa. E o algoritmo vai fazer isso mesmo. O Proelétrica, você seleciona aqui,
Aí fala cozinha, ele já sabe a área e ele pega e vai começa a brotar aqui, ó, a quantidade de tomadas aqui que deu no cálculo. Vamos ver então. Vamos ver quanto que vai dar aqui. O perímetro é a soma dos lados, né? O 2P, né? Então, o perímetro aqui, eu vou já economizar aqui, ó. Como são dois lados iguais, então eu vou pôr 2 vezes 2,90 metros, mais 2 vezes 2,95, né? Aqui, ó, alta cota. Ah, professor, por isso que o senhor colocou as medidas lineares, as cotas aí. Esse perímetro, né? Vamos calcular aqui. Então, 2 vezes 2,90, tá? Tudo isso mais 2 vezes 2 e agora sim, 95. Tá aqui, ó. Dá um enter. Então deu 11,7 metros. Então deu 11 metros e 70 centímetros. Só que aí ele pede para você dividir por 3,5 metros, né? Dividindo já por 3,5, provavelmente, realmente, ó, ele deu um número irracional, tá? Aproximadamente 3,34. O que que eu faço com esse número aqui, com esse, né, valor em metros aqui? O que que você vai fazer? Você vai pegar, esse aqui é um número irracional, né? Tá vendo? Um monte de casas aqui, provavelmente tem mais aqui, né? Se tivesse poucas, ele pararia aqui, né? Duas, três, quatro, cinco casas, né? Essa calculadora, ela tem a resolução até 13 casas, tá? Então, se deu esse valor, você, né, deu um número irracional. Acho que se não me falha a memória, acho que é o I, assim, eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu acho que o irracional é um Q com, mas, enfim, você vai aproximar para o número inteiro maior mais próximo. Cuidado, número inteiro é um, 2, 3, 4, 5, né? Zero, menos um, menos 2, tá? Números, né, racionais ou irracionais não entram na conta. Então, o maior mais próximo é o 4. Se fosse o menor mais próximo, seria o 2, né? Então, eu vou ter 4. 4 o quê? Então, ó, você, desde a prevista, tomar no mesmo ponto ou em ponto de destino. No mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada. Então, deu o número 4. Então, eu tenho aparentemente 4. Mas por que que eu grifei aqui, ó? No mínimo 600 volt-ampere por tomada até 3 pontos. Então, desses 4 que deu, eu vou pegar 3 pontos e aferir para eles 600 volt-ampere. O que sobrar, ó, e 100 por por ponto excedente, ou seja, o que sobra, tá? Professor, então quer dizer que se tivesse dado 6, 3 ia ter 600, 6 vezes 3, 18, né? E aí sobraria mais 3, então para cada um desses 3 eu vou alocar 100 volt-ampere, isso mesmo. Aí daria 6 vezes 3, 18, né? 1.800, 1.900, 1.700, é, eu tô contando para trás, né? É 18, né? 1.900, 2.000, 2.100. Então ele teria 2.100 essas quatro tomadas aí de carga, tá? E tem um detalhe, se elas fizerem parte do mesmo circuito, não quer dizer que cada um vai ter o seu, não, tá? Deixa eu explicar melhor aqui. Então deu 4, né? 4 pontos, ou seja,
Desses quatro, 3 de 600 volt-ampere e o que sobrou um, né? Um de 100 volt-ampere, o excedente, tá? Então, né? 6 vezes 3, 18, 1.800, né? Ah, tô com dúvida, faz a conta, viu? Deixe de fazer não, porque o algoritmo ele tem acesso lá, ó, 1.800 mais, né, mais 100, obviamente vai dar 900, 1.900. Então, a cozinha tem um total aí de 1.900 volt-ampere. Então, são quatro pontos. Vamos desenhar esses quatro pontos. Obviamente, como é quatro, não vai dar para eu colocar, né? Se eu fosse pôr literalmente contar os quatro aqui, ia dar muito mais que 3,5 metros linear, né? Deu 3,34. E aí o terceiro, ó, um, dois, três, aí no quarto ele ia dar para cá, mais ou menos aqui que o programa ia fazer. Então você vai arbitrando pontos, tá? Aonde você achar melhor aqui, ó, vou pôr um aqui, um, sei lá, aqui, sei lá, tem uma geladeira. Dois, três, vou pôr dois aqui, ó, quatro, tá? E aí esses têm tamanho médio aqui, ó. E eu já estou incluindo eles no circuito 2, tá? Eu vou ser bem simples aqui, tá? Eu poderia, se esses 1.900 eu achar que é muita carga, eu posso dividir em circuito 2, parte desses 1.900 circuito 2 e outra parte circuito 3, tá? Mas eu ainda vou continuar nomeando eles, né, fazendo parte do circuito 2. Isso aqui é uma boa prática de projeto. Então, 600 volt-ampere. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. 600, né, volt-ampere. E ambos, né, tem 600. Não, vou pôr aqui, ó. 600 volt-ampere. E esse aqui, ó, tem. Deixa eu apagar aqui. Escrever bem pequenininho aqui, ó. 600 volt-ampere. Isso aqui é uma boa prática de projeto. Aí tudo tá a meia altura, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Professor, então quer dizer que se eu. Ah, não, 600 não, é 3, né? 1, 2, 3 e o último, olha, ó, já tava vacilando aqui, ó. Esse aqui, ó, de 100 volt-ampere, tá? 3 de 600, um de 100. Professor, então quer dizer que nessa tomada aqui eu não vou poder pôr um de 600, que senão o circuito não vai suportar, não, pessoal. Esse 1.900 são para todos aqui. Eu poderia colocar em uma tomada, sei lá, 1.000 e nas outras três aqui dividir por 900 ou por os 900, né? Restante, 300. Tá bom? Então, 300 aqui, 300, 300, 1.900. Lembrando que essa é uma orientação, né, inicial mínima. Eu, na qualidade projetista, eu posso considerar, né, mais, tá? Agora, vamos fazer o dimensionamento do quarto. Quarto não, da sala, desculpa. A sala, né, é o que dá mais trabalho aqui, né? 27,55. Ela é com certeza maior que 6 metros quadrados. Beleza. Então a gente já sabe que tem que calcular o perímetro, tá? Vamos calcular o perímetro depois que chegar no número, e aí a gente vai ver que não é a regra por quartos,
dormitórios e sala, né? Ou seja, o quarto, é diferente, tá? São duas vezes 3,5, né? Então, 3,5 metros, mais duas vezes. Agora aqui, ó, eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é porque tá menor. Ah, você tá vendo aqui? Eu vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar visível aqui, ó. Então, duas vezes 3,5, né? Que a sala é curta, né? Comprida, né? Mas não muito larga, aqui, ó. 3,5 e duas vezes 7,9 metros, tá? 7,9 metros. Então, vamos fazendo a conta aqui, né, galera? Vamos lá. Então, aqui, ó, aqui é para você não errar no modo equação, que dependendo da calculadora aqui, você vai, né, que a calculadora é no modo algébrico. E quando eu faço isso daqui, eu coloco o parêntese aqui, tá? Corre o risco de você errar o cálculo. Tem as prioridades, geralmente na regra lá da álgebra, a prioridade são as multiplicações primeiro, tá? Então a calculadora ela faz o 3 vezes, não é 3, é 3,5, ó. Nossa, eu pus 3,7. Disfarce. 3,5, tudo isso, mais 7,9. Duas vezes. Que ver, ó. Deixa eu ver ah, não, tá certo. Aí eu seleciono tudo, né? Mas duas vezes 7,9 metros. Aí deu 22, né? É perímetro, né? Metro linear. Não é área nem volume. 2,8 metros. E aqui, ó, o que eu tava falando, se eu não me engano, é porque na matemática aqui, ó, por exemplo, se não me engano, multiplicações e divisões são prioridade, então ele faz primeiro as multiplicações, tá? Vou provar, fazer a prova dos 9. 2 vezes 3,5. Que lá para ser álgebra, né? Tem que ter propriedades associativas, tem que ter distributividade, né? Tem um monte de regra lá. Vezes 7,9. Então, se eu tiver lembrando bem, eu não precisaria nem ter colocado o parêntese aqui, ó. Ó, 22,8. Que é a mesma coisa, ó, eu posso refazer esse cálculo aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Ah, é. Se eu for para trás, ele repete. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Shift, abre parêntese. Dois. Oh, meu Deus. Ah, insere. Foi mal. Era duas vezes 3,5, né? Fecha parênteses, mais. Vai dar a mesma coisa. Duas vezes 3,5 mais duas vezes 7,9. Ó. 22,8. Realmente eu não tô ruim ainda de matemática, não. Essa regra aqui vale, tá? Mas você tem que tomar cuidado, dependendo aqui da equação, tá? Aí, por exemplo, que é diferente, né? Às vezes, dependendo da equação, é diferente. Você fazer a conta da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda aqui. Aí, nesse caso, tá de acordo com a álgebra.
Então deu 2, em vez de você dividir por 3,5, a regra manda você dividir por 5. Aqui, ó. Aquela mesma, né? Olha, se for superior, né? Vai calcular o perímetro, dividir por 5, né? E então é a mesma história, né? Então de 5 em 5 metros, mas aí lembrando que ele é que você pode modificar depois, né? Então, se tiver menor que 6 metros quadrados, um de 100 volt-ampere, né? Aqui, ó, no banheiro é 600, um de 100 volt-ampere, tanto para sala quanto para dormitório. Aí depois, se for maior, você divide por 5, é aquela mesma história. Se deu, sei lá, é 3,2, tá? Então, o maior mais próximo é 4, né? Se deu 5,2, o maior mais próximo é 6. E daí, ó, aí devendo ser uniformemente, ó, no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Então tem aquele negócio, os dois primeiros, três primeiros, igual aqui, né? Vai ser de 600, o que restar de 100. Não, vai ser tudo 100 agora, tá? Então, dividindo por 5, aí a gente pega, aproveita o valor do cálculo aqui, né? E divide tudo por 5. Deu 4,56, né? Aí já deu exato aqui, né? É um número racional, tá? E é o inteiro maior mais próximo é o 5. Então eu vou ter 5 pontos, tá? De 100 volt-ampere, né? Que sabemos, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 1. Então, 500 volt-ampere de tomada na sala, tá? Então você pode vir aqui, ó, sei lá, coloca uma tomadinha aqui junta, uma tomada média, uma. Aí, aqui vamos supor que é uma sala de estar, né? Então, duas, três. Eu vou pôr tomada baixa, tá? Então, circuito dois, 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 três, quatro, também baixa. E sei lá, vou pôr uma tomada aqui, porque precisa, sei lá, põe uma mesinha aqui de uma cristaleira, sei lá, e aí o roteador fica aqui. Eu tô meio que sendo decorador aqui. E aí é uma tomada tamanho médio, por exemplo, a 1,20 m, circuito dois, dois. Então aqui todos são de 100 volt-ampere, ó, 100. Importante para unidade de medida, tá? 100 volt-ampere, 100 volt-ampere, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Da legenda aqui, né? É um triângulozinho. Eu não gosto de utilizar aquela legenda aí da primeira versão aí das normas, né? 5444, acho que atualmente é 16 alguma coisa. Eu não gosto de usar porque toda circunferência lá pode ser qualquer coisa, pode ser uma lâmpada, pode ser uma tomada, pode ser um interruptor, tá? Tem variações, mas o básico, você coloca uma bolinha e fala que isso aqui é uma lâmpada. Coloca a bola, faz que é um interruptor. Então, fica muito igual, assim. Aí você tem que ter o conhecimento mesmo para você distinguir sobre, tá? Agora vamos para os quartos, né? Q1, Q2. Agora, quarto um, mesma história. Quarto um tem 15,16 metros quadrados, tá? É maior que 6 metros quadrados.
quarto, né, né, dormitório, o critério também é dividir por 5. Então, 2 vezes 4,20 mais 2 vezes 3,61 metros. Vamos já colocar aqui embaixo aqui, ó. Já pegar o quarto 2, tá? Que é de 11,9, já deixar armada aqui, né? Perímetro. Ó, como eles estão, uma das faces deles estão lado a lado, então 2 vezes 4,2 metros, né? E 20 centímetros, mais 2 vezes. Agora, esse era 3,61, aqui é 2,64 metros, tá? Vamos lá. Falta só 10 minutinhos. Quero ter pelo menos terminar aqui o cálculo completo, que aí, próxima aula. Então, a gripe. Então, 2 vezes 4,2 mais 2 vezes 2,64. Opa, já estou fazendo o de baixo, né? 2 é 3,61. Já ia já fazendo o trem errado aqui. 4,2, né? 3,61. 15,62 dividido por 5 deu 3,124. Transforma no número inteiro, né? Este número racional inteiro maior mais próximo 4. Então são 4 de 100 volt-ampere, que dá 400 volt-ampere. Já para o outro aqui, né? Vamos 2 vezes 4,2, né? Mais 2 vezes, agora sim, 2,64 aqui, ó. 2,64. Então deu 13,68 metros dividido por 5 metros dividido por 5 deu 2,736. O inteiro maior mais próximo é o 3. Então, eu tenho 3 de 100, já que é quarto, né? Volt-ampere. Então, dá 300. Fala 300. Daí, você tem que depois, né? Aí você faz, né? O quarto um deu 4 pontos, né? Então, você coloca, né? Sei lá. ah, Colocando, viu? A lá, aleatório total aqui, ó. Aqui média, aqui baixa, aqui um ponto médio, tá? Circuitos 2, tá? 100 volt-ampere. Um bom projeto tem todos esses parâmetros nele, tá?
Projeto bom mesmo, de verdade, o outro é 3, né? Então, sei lá, uma tomada aqui, média. Deixa eu ver outra aqui, outra aqui. Altura baixo. 100 volt ampere, 100 volt ampere. Salvando. Não perca aqui. Eu tenho que assistir a aula de novo e fazer igualzinho, tá? Antes da gente finalizar aqui, ó, vamos ver a carga total, né? Desse circuito 2. Será que? Então vamos lá, ó. 600 do banheiro, né? Mais 1.900 da cozinha, mais 500 da sala, mais 400 do quarto um, mais 300 do quarto 2. Deu uma bacatela aí de 3.500 ou 3.700, desculpa. Então, ó, potência, né, potência do circuito 2 aqui, tá? Então, 600 do WC, né, do Whisky Charlie aqui, mais 1.900 cozinha, né? Então, o algoritmo, né, quando você, agora foi a sala, né? Mais o Q1, mais o Q2, né? Quarto 2, quarto um é 400. Ah, tá aqui, ó. 400, né? Mais quarto 2 que é 300. Vou pagar aqui. E aí deu, ó, 3.700 volt-ampere, tá? Então, esse circuito 2 aqui, vou escrever, tá? Circuito 2, né? Tomada de uso geral, tá? E aí vai falar, o banheiro 600 volt-ampere, cozinha 1.900, sala 500, quarto um, a carga alocada de 400 volt-ampere, quarto 2, né? O dormitório 2 de 300 volt-ampere, é, finalizando, né? Numa carga total de 3.700. Beleza. Aí, tomada de uso específico. De uso específico, você pode escolher, tá? Um, um chuveiro, né? Isso eu tô falando chuveiro, tá? Sei lá, pega aqui, ó. Vou pegar esse modelo aqui. Ó, tem essa aqui, a Space Power aqui, ó. Space Power de, sei lá, ó. Tem esse modelo aqui, ó, de 6.400. Tem esse aqui de 7.500. Então você pode escolher entre esses dois aqui, né? Então o, o circuito 2, né? Que o total de 3.700 volt-ampere e o circuito 3 de 7.500. Ó, esse aqui é 220, né? Monofásico, 7.500, tá?
Como já está finalizando o horário aqui da aula, pessoal, eu vou só adiantar aqui. Eu tenho uma análise que eu fiz aqui, ó. Peguei, ó. Peguei esse aqui aleatório aqui, ó. Eu escrevi tudo bonitinho aqui, ó. Quarto um, quarto 2, ó. 3.700, tá? Circuito 3 aqui, ó. Nesse caso que eu escolhi 4.400. Você poderia ter escolhido, né? Esse aqui da Space Power, né? Ó, essa ducha aqui, né? Space Power aí, que agora é Hydra, né? Não é mais Corona. Essa aqui com essa potência, ou de 6.400, né? Se for 127 volts, tem essa aqui de 5.500. Então, de uso específico, né? Você não precisa fazer cálculo nenhum, você só precisa olhar na especificação do equipamento e anotar essa potência. Professor, e esse último texto aqui, ó. Quando você soma tudo, né? Vamos pegar aqui o 3 e, né? Ó, 900. Já que eu finalizo aqui, tá, pessoal? 980 mais 3.700, que foi esse aqui, tinha que dar esses valores. Vamos pegar esse aqui da Space Power de 7.500. Aí deu 12.180, tá? 12.180. Quando você vem aqui, ó, na norma da Equatorial, ó, a NT01, você tem, lembra que eu mostrei a aula anterior aqui, a tabela 1, ó, é o 220/380. E, cadê o cálculo aqui? Esse é 12.180, segundo essa revisão aqui que eu tenho aqui no computador, já está na 9, essa aqui é a 7. É esse 12.180, você, ó, até 12.000, entre 8.000 e 12.000, você pode ser monofásico categoria 3, não. Vai contando de cima para baixo. Você vai aumentando a potência e você aumenta a categoria, né? Nível um, não tem lá o nível Genin, nível Chunin, nível Jounin e nível Senin lendário, né? Então, é a mesma coisa. Nível um, nível 2, nível 3. Então, por essa carga aqui, ó, ele já pode ser um trifásico categoria um, tá? Professor, mas uai, o povo ficou doido, é maluco. O trifásico categoria um, a corrente é menor do que, é, por exemplo, o categoria 3, o anterior aqui, né, que é de 63 amperes. A questão é que esse é monofásico, de 60 ou 63. Já o trifásico são três fases, ou seja, você vai dividir você não, né? O circuito, o sistema, ele vai dividir a responsabilidade. O que que é isso? Dividir a potência em três circuitos, em vez de um apenas, né? E se você fizer o cálculo aqui, ó, é 12.000, né? Lembra lá, ó, 12.000, que você pegar a potência e divide pela tensão, né? 12.000. Vamos pegar o teto aqui, ó, 12.000 dividido pela tensão monofásica, né, que é o 220, 54, né, mais 5 amperes aqui, daria, né, o próximo aí,
a 60 ou, olha, ó, 59, ó, 60 e 63. Agora, vamos pegar aqui deu 12 e pouquinho, né? Só para você ter uma ideia, eu vou pegar o teto aqui, que é 20 mil, tá? 20 mil watts dividido. Agora é trifásico, tá? Não é 220, é 220, é 380, raiz de 3, que é o 660, né? Tá vendo? Ó, deu uma corrente muito menor. Se você ainda somar com 5 amperes a regra da NBR 5410, ainda dá dá um disjuntor, né, de 35. E olha o que a Equatorial recomendou para esse circuito, um de 40. Então, tá perfeitamente, né, de acordo com os cálculos. Ah, professor, peraí, mas e se eu pegar esse outro cálculo que o senhor fez, ó, o de 12 mil, né, em vez de 220, eu divido por esse 380 reais de 3, que na verdade é 660. Olha só, 18 amperes, tá? Você aumenta quando é divisão aqui, ó, e são por exemplo, a tensão ela continua, né? A tensão vai mudar, né? Mas é o que? É inversamente, se aumenta o nível de tensão, diminui a corrente, né? Inversamente proporcional. Lembra que eu falei potência igual a tensão dividido, ó, vezes a corrente, né? Então, quando é uma multiplicação, são inversamente proporcionais. Por isso que ele diminuiu a corrente. Beleza? Então é isso, pessoal. Você pode arbitrar esse de 4.400. Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, preço de 4.400, ó, dando demanda de 9.080, né, que foi esse cálculo aqui, né, esse exemplo, em conformidade com a NT, ó, equatorial, A1, né, energia, ó, o fornecimento de energia desse cliente, né, é em baixa tensão, é categorizado como cliente M3 para cargas de range de 8 a 12 kVA, né, com um disjuntor de 60 amperes, aí o arbitrei de 60, poderia ser os 63, né, entrada aérea multiplex, três condutores de 10 milímetros quadrados, que é o que está falando aqui, ó. Beleza? Então é isso. Cerramos aqui a atividade 1, a gente pode até pegar ela aqui como gancho, que nós vamos precisar dela para fazer a análise da atividade 2, tá? Na próxima aula. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui. Deu uma travada aqui. Pior que travou mesmo. Só um minutinho, galera. Tinha travado aqui o Teams. Então é isso. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Agora eu consigo parar a gravação.